Encontro com o mal. Desde o ano passado que eu tinha prometido uma visita em uma igreja evangélica de uma amiga. Até que em setembro deste ano de 2023 deu tudo certo e o dia finalmente chegou. Era o dia 28 de setembro e a abençoada chegou em minha casa lá por volta das 18h30 para me chamar para ir com ela. Eu disse que não estava com vontade, que eu estava sentindo algo estranho no ar. Ela então, com seu jeito de evangélica, foi logo dizendo: "Isso é só impressão sua." E começou a falar tanto, me dar conselhos, insistiu tanto, que acabei concordando e indo com ela até a tal igreja. Nós fomos de carro com o sobrinho dela. Ele nos deixou lá e foi embora. A igreja fica em torno de 1h30 de caminhada de minha casa. O culto foi ótimo. Só que a todo momento eu sentia como se tivesse algo errado. Eu não sabia ao certo o que era, mas eu não podia ignorar aquilo. Eu estava com mau pressentimento. O culto acabou em torno de umas 22 horas. Quando saímos da igreja, foi que a coisa ficou feia. Eu estava sentindo calafrios. Um frio subia pelas costas. Era uma sensação muito ruim. Diante da situação, eu falei para ela para nós chamarmos um Uber e falei o motivo. Ela ouviu minha explicação e depois disse bem assim: "Que é isso, mulher? Tu acabou de sair da presença de Deus e está com pensamentos ruins? Vamos a pé mesmo. 1h30 passa rápido." Então fomos andando. A cerca de 20 minutos de caminhada, vimos um bêbado sentado no meio-fio, com uma garrafa de 51 nas mãos. Ele estava encostado em um poste e o coitado estava para lá de Bagdá. Quando ela viu o moço, ela começou a falar assim: "Sangue de Jesus tem poder, nos livra de todo mal." E pediu para chamar um Uber. Aí eu falei que íamos andando mesmo, que foi isso que ela escolheu. Ela então baixou a cabeça, grudou em meu braço e fomos. De repente, eu olhei e vi que saiu por detrás do poste de luz uma figura que não sei explicar ao certo. Era negro, com os olhos mais negros ainda. Eu parei e ela perguntou por que eu parei. Aí eu disse para ela ver com os próprios olhos. Quando ela olhou, paralisou. Aí pronto. Nem para trás, nem para frente. Dizem que o demônio tem chifres, rabo e olhos vermelhos, mas esse não tinha nada disso. Aquilo veio caminhando em nossa direção. Aí deu ruim, a mulher desmaiou, caiu ali dura, a coitada. E aquilo chegou a uns 2 metros de nós e esticou o braço para ela. Sabe o homem elástico? O braço da coisa era da mesma forma, era elástica. Misericórdia! Aí pronto, eu não sabia se tentava acordar a mulher ou ficava olhando para aquela aberração. Quando eu vi que ele ia pegar no pescoço da minha amiga, eu falei uma frase que eu sempre uso em minhas aflições. Nessa hora, apareceu mais 2 seres bem parecidos com aquele, só que tinham brilho nos olhos. Cada um desses seres pegou de um lado da coisa e saiu arrastando. Lembram do filme Ghost? Foi mais ou menos daquele jeito. Aí pronto, vai eu tentar acordar a mulher. Olhei ao redor procurando alguma ajuda e só tinha o bêbado ali por perto. Fui até ele e pedi a cachaça. Ele ainda conseguiu perguntar se eu ia beber com ele, vai vendo. Eu disse que no momento não, poderia ser depois. Peguei a garrafa, derramei cachaça na mão e enfiei no nariz da guria. Ela deu uma cafungada e acordou dizendo que o diabo queria levar ela. Eu disse que queria mesmo, porque ele nem olhou para mim, só para você. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha com essa história. Dias depois, eu descobri que ela, essa minha amiga, tinha um caso com o pastor da igreja. O marido dela descobriu, a mulher do pastor descobriu, e daí já dá para imaginar o que aconteceu. Foi um rebuliço danado. Credo. Bom, gente,
É isso aí. Querem acreditar? Acreditem. Se não querem, também não precisam. Cada um tem seu livre-arbítrio. Eu não posso contar nem o nome do santo, imagina o milagre. Não posso dizer o que exatamente eu disse na hora que eu vi aquilo. Viu, galera? Isso é segredo de túmulo. Boa noite. Agradecemos a todos pela presença. Se possível, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se puder, deixe sua opinião nos comentários. Isso também ajuda bastante. Acompanhe nossas redes sociais. O link está na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia. A velha. Quando abri meus olhos, ela estava ali, me olhando, com seu rosto pálido, cabelos desgrenhados, uma figura assustadora. Jamais eu senti um medo tão grande quanto o que eu tive ao avistar aquela figura. Meu primo Santos trabalha na área da construção civil e, por conta disto, muitas vezes ele precisa viajar para fiscalizar algumas obras por diversos lugares. Certa vez, ele teve que ir para uma cidade interiorana fiscalizar uma obra por lá. Como iam ficar de início por uns 4 meses, ele alugou uma casa para a temporada e a dividiu com mais 2 funcionários da empresa. Então ficavam os 3 morando na casa. Chegou o feriado de Semana Santa daquele ano. Os 2 amigos viajaram e Santos ficou sozinho na casa. Como essa noite estava muito calor, ele armou uma rede na sala e ficou lá, até que adormeceu. Quando foi de madrugada, ele acordou e, quando abriu os olhos, viu pairando sobre si a figura de uma velha, pálida, descabelada, uma figura apavorante, com o rosto quase colado ao seu, olhando fixamente para ele, e ela pairava sobre ele. Ele pegou um susto daqueles, pulou da rede, olhou ao redor e aquela aparição havia sumido. Ele ainda procurou mais um pouco, tentando entender o que tinha acontecido. Que figura era aquela? Depois, quando ele se convenceu que não havia mais ninguém ali dentro, voltou para sua rede. Mas cadê coragem para continuar ali, sozinho? Ele pegou a rede e foi lá para fora, para a guarita de segurança, perto do guarda que vigiava o local. Dormiu o resto da noite ali. Detalhe: o quintal dessa casa dava nos fundos de um cemitério. Será que isso teria algo a ver com essa aparição? Nas outras noites, ele não quis nem arriscar. Quando chegava a hora de dormir, já pegava sua rede e ia para a guarita dormir perto do vigia. E só voltou a dormir na casa novamente depois que os colegas retornaram. Esse relato aconteceu há uns 5 anos atrás. Boa noite. Nossos agradecimentos aos Santos, que nos enviou sua experiência com o sobrenatural. E se você conhece uma história parecida ou sabe escrever contos sobrenaturais e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, basta enviar para o nosso e-mail ou WhatsApp. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. Você sabe rezar? Já era fim de tarde. Resolvi dar uma volta, apesar de estar fazendo muito frio. Sei lá, não aguentava mais ficar em casa. Estava de férias aqueles dias, então resolvi sair para comer alguma coisa, ver gente. Faziam 3 dias que chovia sem parar. Perto de casa tem uma pizzaria. Resolvi então ir lá comer uma pizza. Eu poderia pedir para entrega, claro, mas eu queria mesmo era dar uma volta. A chuva deu uma trégua e estava somente aquele tempo frio, nublado. Bom para assistir um bom filme debaixo das cobertas. E era isso que eu planejava fazer na volta para casa. Chego à pizzaria, faço meu pedido e aguardo. O movimento estava um pouco fraco e não demora muito para meu pedido ficar pronto. Ao terminar, satisfeito que fiquei,
Apago tudo e me dirijo de volta para casa. Começo a caminhar tranquilamente de volta. Resolvo fazer um caminho diferente do que eu vim. Tinha vindo pela avenida, que era só seguir em frente, e em 3 quarteirões eu chegava à pizzaria. Resolvi voltar pelo parque. Fico observando tudo por ali. Olho os bancos úmidos, os brinquedos infantis, ainda um pouco molhados, sem ninguém por lá. Quando, de repente, vejo uma jovem se aproximando. Ela vai passando por entre os brinquedos e vem se aproximando. Chamou minha curiosidade sua veste toda branca, longa. Era um vestido de um modelo estranho. Apesar de eu não entender muito sobre isso, mas me pareceu meio velho. Cada vez mais ela se aproximava e vinha em minha direção. Seu olhar fixo em mim. E eu não conseguia tirar os olhos dela. E fui tendo uma sensação estranha com aquela mulher ali. Ao chegar perto de mim, ela diminui os passos. Percebo que ela parece bem jovem mesmo, uns 20 anos talvez. Então, ela se aproxima de mim lentamente. E percebo que ela vai parar em minha frente. E realmente para. Nisso, eu já estou com os pelos dos meus braços todos arrepiados e aquela sensação de tensão, medo na barriga. Ela já está bem perto de mim, seus cabelos longos, escuros, vestido longo e sua cabeça um pouco baixa, como se ela olhasse para o chão. Eu nem havia percebido, mas ao avistar aquela mulher, parei de andar e fiquei ali parado, olhando para ela. Que ao se aproximar de mim, ela então levanta a cabeça, olha em meus olhos e me pergunta: "Você sabe rezar?" Olho para aquela figura pálida, olhos opacos, completamente sem vida e me dá um gelo pelo corpo. Eu que já estava com medo, fico então aterrorizado. Ela então começa a sorrir e levanta os braços a fim de me tocar. Aquilo me desperta do tipo de transe em que eu estava e saio correndo. Só ouço atrás de mim uma sonora gargalhada. Boa noite. Até o próximo vídeo, pessoal. E não esqueçam de deixar seu like.